de A para B andando em duas arestas. Só existe uma possibilidade, ele está dizendo. E eu olhando por aqui, eu vejo que eu vou de A para C, de C para B. Uma aresta, duas arestas. De A para B. Ah, tem alguma outra? Não. De A para E, volto e venho para B, já são 3. Tá? Não serve. Então, é esse o sentido daquele programinha de calcular quantidade de percursos de tamanho N. Serve para várias coisas, uma delas é para fazer realmente, é muito usado em companhia de aviação. Quando eles batem ali, eles aí saem procurando. Existem listas, vértices e tudo mais que você acaba visitando. E chega a soluções possíveis. Logística. Coloco no meio do caminho. Isso é muito usado em... Como é que chama? Eu estou com o lado negativo da palavra. Naufrágio. Não quero naufrágio. Navegação. Navegação, quando você está fazendo, mesmo em aviação também, tanto que eles chamam de navegar. Os pontos que você quer, correio, você tem que cobrir a melhor área possível, sabendo que o teu combustível dura tanto. Precisa saber as trajetórias que você vai fazer. Quantidades de caminho, tá? Também é usado. Camanhã 3, aqui só para dar outro exemplo. Tá? Então, a gente vou pular isso daqui. Uma outra coisa que a matriz de adjacência me dá. Quantidades de vizinhos que eu tenho. Que é vizinho? Tudo aquilo que for ligado por arestas. Nesse grafo aqui, meus vizinhos, os vizinhos de A, são A, B, C e E. O D é vizinho? Não tem nenhuma aresta ligando. Por isso que você vê esse número 3 aqui. Que por um acaso é a soma dessa linha, né? Ou como a matriz é simétrica, é a soma dessa coluna, tanto faz. Ou você soma todos os elementos da coluna, ou soma todos os elementos da linha, você vai ter a quantidade de vizinhos, tá? Ou de vértices adjacentes, também é assim chamado. O interessante disso daqui é que a soma de todos os vizinhos de todo mundo dá o dobro do número de arestas. O A tem 3 vizinhos. O B também tem 3 vizinhos. A, B e C. O C tem 4 vizinhos. A, B, D e E. Hã? O número, a soma de todos os vizinhos é o dobro de arestas. Por quê? Resposta fácil. Porque não pode ter é porque é linha e coluna. Não. O vizinho de C é o D. O vizinho de D é o C. Estou contando 2 vezes. O vizinho de A é o B. O vizinho de B é o A. Como eu estou colocando sempre quem é ligado com quem, é o dobro. Estou contando aquela aresta aqui. É incidente, não é? 2 vezes, tá? Adjacente aqui no caso. Adjacente. Ok. Por quê? Porque eles são ligados por uma aresta. Então, eles são adjacentes ou simplesmente vizinhos. Vizinho. Tá? São vizinhos porque tem aresta ligando. Não são vizinhos porque não tem aresta ligando. Tá? Então, como é contado 2 vezes, A é vizinho de B, B é vizinho de A, é óbvio que o número de arestas, se eu quero descobrir quantas arestas tem no grafo, não aparece a figura, me aparece a matriz de adjacência.
E alguém me pergunta, quantas arestas tem esse grafo? Função simples. Some para cada elemento a quantidade de vizinhos que ele tem, vejo o total de todos os vizinhos e vai dar sempre o dobro de aresta. Tá? Adivinha qual vai ser uma das lições pedidas na semana que vem, né? Hoje foi calcular a quantidade de caminhos. Essa é mais fácil. Ah, só uma dessas? Não, tem mais. Isso daqui foi uma curiosidade. Como é que se fala esse nome? Aí entra-se no Wikipedia, em outros lugares, descobre-se que o cara é holandês, Dutch. Não Deutsch, Dutch. Aí você coloca no som de Dutch no Google Translator e escuta destra. Todo esse palavrão se resume na palavra destra. Se ouvir dijkstra, dijkstra, a gente ouve um monte de coisas, mas o som, se vocês colocarem no Google, é destra, tá? Então, o algoritmo de destra, ou dijkstra, ou dijkstra. A maior parte dos professores aqui dentro vão falar dijkstra. O J tem som de I nesses países germânicos, vou falar assim, lá do fim do mundo, né? Então, aqui ele é montado, ele ainda é baseado na matriz de adjacência. Eu vou chamar de matriz de custo isso daqui. Distâncias, coisas do gênero. Se não existir aresta entre I e J, eu vou dizer que a distância é infinita. Se existir aresta entre um determinado ponto I e J qualquer, eu vou colocar qual é o custo dessa aresta. Por custo poderia ser quilometragem, por custo poderia ser pedágios, por custo poderia ser quantidade de combustível gasto. Tudo isso para mim é custo. Tá? Então notem, aqui foi desenhado um grafo qualquer, SUVXY, né? E para cada uma dessas arestas, inclusive é um multigrafo. Né? Não é. É simples. De S para Y, não tinha nenhum. Não tem nenhuma paralela. É que eu posso ir por S, por X, por Y. Ou direto. Tá? Aí, com essa matriz de custo montada desse jeito, de novo ela é simétrica, nós só estamos trabalhando com grafos não dirigidos. Aí se fosse rua, aí a gente teria problema. Ele vai servir? Vai, mas com modificações. Tá? Não vai servir muito bem não. Então, só para a gente ter uma ideia, se ele é não dirigido, ele sempre é simétrico. É um bom jeito de ver se você montou os dois lados corretamente, né? Se o número, por exemplo, de y para x, 2, e de x para y, de x para y, 2, e de y para x não for 2, tem alguma coisa errada, né? De novo, eu conto duas vezes o mesmo sistema. Tá? Como é o algoritmo? Coloco o vértice de origem, eu quero saber, por exemplo, para ir de S para Y, qual é o caminho mais curto? Qual é o menor custo? Se for combustível, custo, eu falo. Se for distância, caminho mais curto. Ah, depende do que você... Mas sempre o mínimo eu vou procurar. Então eu quero saber como chegar aqui. O jeito mais simples. Poderia sair fazendo a conta na mão? Ah, pode. De S para Y. Se eu for direto, o gasto é 8. Se eu for
por x e chegar em y, o gasto é 7. Ah, não, eu quero ir por u, 10, mais 1 até v, 11, mais 4 até y, 15. Depois eu escolho, tá? Poderia ser assim. Mas, o jeito mais simples. Escolho a origem. Aqui no exemplo, eu vou ensinar a como chegar de S para todos os outros vértices pelo caminho mais curto ou pelo de menor custo. Tá? Acrescento o vértice de origem na lista de vértices fixos. Dou o peso 0 para ele. Por que 0? Porque ele é o primeiro de todos. Coloco infinito em todos os outros vértices. Depois, aquela linha, somo todos os elementos da linha do último vértice fixo com o peso. Tá? E escolho os menores. Em vez de ficar lendo, isso vocês vão fazer depois, melhor mostrar. Então, eu quero sair de S para U, V, X, Y. Parte prática. Cortei essa coluna aqui da minha cabeça. Por que eu cortei essa coluna? É a coluna S. Se vocês lembrarem, eu sempre mantenho em ordem crescente. S, U, V, X, Y. S é o ponto de origem, então mata a coluna. Sempre vai matar a coluna de origem? Sempre. Depois, coloco o peso 0 aqui. Por que 0? Porque é o primeiro. Não custa nada para mim de 0 para 0. Depois, coloco infinito em todas as colunas. Só vou fazer essas duas passagens uma única vez. Próxima parte. Pego a linha correspondente a S e somo cada elemento aqui com o peso. 10 mais 0, 10. Infinito mais 0, infinito. E assim vai. 5 mais 0, 5. Quando a gente está fazendo com a mão, tem uma grande vantagem. É possível falar, olha, custo 10 indo por S. Ou seja, eu chego em U, saindo de S, eu chego em U com custo 10, se eu for por S. Faço isso para todos os elementos. Esse vírgula S não é possível em programação, mas é possível na mão. Aconselho vocês sempre a fazerem dessa maneira. Próximo passo, escolho o menor entre as duas linhas antecedentes. Coluna por coluna. Bem, gente, comparar 10 com infinito, infinito com infinito, 5 com infinito, 8 com infinito, não tenham dúvida que vai ter uma repetição da linha. Aí eu escolho o menor dos valores dessa linha. Quem é o menor valor? 5. 5 indo por S. Então, meu próximo vértice fixo, obrigatoriamente, será o X. E o custo? O custo de 5, porque para chegar de S em X eu gasto 5. 5 não sei o que, 5 quilômetros, 5 reais, depende do que você tiver minimizando. Outro truque que eu faço à mão é prender essa coluna inteira do X aqui. Assim eu sei que eu não vou fazer mais besteira nenhuma. Não precisa aqui. Então, eu ia pedir para alguém chutar a borracha. Tá? Então, prendi. Agora não precisa mais, ele está mais perto dele. Então, prendi. O que eu ganho com prender essa daqui do mínimo? Não vou fazer besteira e sem querer trocar no meio do caminho. Eu sempre quero os mínimos. Prendi o X, o peso 5, que veio desse mínimo. O que eu vou fazer? Vou pegar a linha equivalente ao X. S, U, V, X. Esta linha inteira eu vou somar com o custo, que é 5. 3 mais 5, 8.
9 mais 5, 14. Infinito. Não vou nem ter que somar. 2 mais 5, 7. Tudo isso eu chegaria em U, passando por X, com um custo de 8. 14 e 7. Escolho o menor deles. 7. Então, eu prendo quem agora? O Y, com um custo de 7. De novo, para não fazer besteira, já deixo ele preso. Não tenho mais que trabalhar esses caras aqui. Vou pegar a linha em Y, que é a última. Infinito mais 7. Infinito, 4 mais 7, 11. Escolha o menor desses caras aqui. Menor entre 8x e infinito y. É 8x ou infinito y? Quem é o menor? 8x ou infinito y. Quem é o menor? Quem é o menor? 14x ou 11y? 11y. Fazer a comparação. Agora eu faço a última comparação nessa linha. Primeiro eu faço comparação com as colunas antecedentes. A última com a penúltima. Fala assim. Fiz o cálculo. Qual é que eu vou montar a linha que eu vou fazer a comparação final? Comparo coluna com coluna. A última linha que entrou com a antecessora. 8x comparado com infinito. 8x. 14 comparado com 11. 11y. Quem é o menor daqui? 8. Então, mas quem? Coluna, U. Então, vai entrar o U aqui e o 8. O U aqui, porque era correspondente. O 8 daqui veio do custo que eu estou carregando comigo. Agora, é simplesmente pegar a coluna, a linha equivalente a U, desculpem o erro, a linha de U, e somar. No caso aqui, você tem que somar 1 mais 8, 9, U. Comparar quem é o menor, 11y ou 9u? 11 ou 9? Quem é o menor? 9. 9. E eu acabei de percorrer, então. Eu sou capaz de dizer assim, que o menor caminho de S para X tem custo 5. Vocês podem olhar pelo grafo aqui, que esse é o menor possibilidade. X, de S para Y, eu tenho que passar por X. Não é difícil notar que 5 mais 2, 7, é menor do que o 8 que ia direto. Depois, para chegar de S para U, eu vou S, X, U. 5 mais 3, 8. Bem menor do que 10, né? Seria o direto. E de S para V, eu vou por S, X, U, V. 5 mais 3, 8 mais 1, 9. Esse é o algoritmo de Tesla. Me leva com um menor custo a todos os lugares. Por que eu fui deixando essas vírgulas por qual caminho? Porque daí quando eu vou montar aqui o caminho fica bem mais fácil. E S eu saio. Qual é que eu cheguei em X? Por S. Como é que eu chego em Y? Por X. Mas para chegar em X eu cheguei por S. Essas marquinhas que eu vou deixando aqui no meio do caminho me ajudam na hora de montar esse lado. De novo, esse daqui é o lado humano.
Mas esse trabalho que está sendo feito aqui é o lado de máquina. Tá? Então, sempre que eu quero descobrir um caminho menor possível de um ponto a outro, não quantidade de caminhos, não quantos trechos eu passo. Tá? Se fosse por trecho, eu ia descobrir que de S para B, por exemplo, o menor seria indicado quando eu fizesse a matriz de adjacência ao cubo. Por que cubo? Uma aresta, duas arestas, três arestas. Uma aresta, duas arestas, três arestas. Tá? Outro exemplo. Da mesma coisa, só para fixar. Tá? Quero sair de V para todos os outros vértices. Sair de V para todos os outros vértices. Começo fixando V, peso zero, infinito para todo mundo. Aí eu pego, corto, primeiro passo, corta a coluna correspondente a V. Não vou trabalhar nunca com essa coluna. Pego a linha em V. A linha em V, SUV. Agora vocês entenderam por que a gente sempre mantém uma ordem crescente? Não tenho que ficar anotando aqui, eu só tenho que lembrar quais são os vértices que eu tinha. S, U, V, X, Y. Como eu coloco em ordem crescente, mesmo não estando anotado aqui, eu sei quem é quem. Sei quem é S, U, V, X, Y. Então eu pego aqui, infinito mais zero, vou colocar infinito aqui. 1 mais 0, vou colocar o 1 aqui. 9 mais 0, vou colocar 9 aqui. Pronto. Como era a 0 aqui, é praticamente a cópia dessa linha. Próximo passo qual é? Escolher o menor entre as colunas, entre as linhas, a linha que eu acabei de escrever e a antecessora. Infinito com infinito dá infinito, 1 com infinito dá 1, 9 com infinito dá 9, 4 com infinito dá 4. Pronto. Agora sim, vou escolher o menor valor dessa linha. Eu espero. Tenho paciência, que é o menor valor dessa linha. 1. Que vértice eu vou fixar? Que peso? 1. O que eu vou fazer agora? SU, vou pegar esta linha aqui, passá-la para cá, somando 1 em cada elemento. 10 mais 1, 11. Infinito. Vai continuar. 3 mais 1, 4. Infinito. Vai continuar. Por isso que apareceu 11. 10 mais 1. Infinito, que não alterou nada, porque eu já tinha. Por isso que eu digo, cancele essa coluna. Já escolhi o mínimo dela. Não vou deixar ninguém mais interferir. 4U. Mas se eu estivesse contando, se eu colocasse o número aqui e não tivesse prendido, sempre vai ser o mínimo. Aí a gente vai ter mais trabalho. Porque eu não posso colocar como mínimo aqueles que já foram fixados. Tá? Então, quem eu vou comparar agora? 11 com infinito? 11. 4 com 9? 4 vai ganhar. Infinito com 4 vai ganhar. E agora, qual deles que eu devo escolher? Para mim, mantenha a ordem crescente. Tem problema se eu escolher na mão o Y? Não. Tem problema se eu escolher na mão por X? Não, os dois são iguais.
Normalmente quando a gente ensina na programação, a gente já pega o primeiro deles. É mais prático. Na programação, pegar sempre o primeiro. Pegou o primeiro, vou fixar então em x com peso 4. Fixei em x com peso 4. 5 mais 4, vou colocar um 9 aqui. E vou pegar o 2 mais 4 e vou colocar um 6 aqui. O 9 e o 6. Vou escolher o menor. 9 ou 11? 9. 4 ou 6? 4. Vou escolher o menor da linha agora. 4B ganha. Passa a ser Y. Então agora o fixo vai ser o y, peso 4 de novo. O que eu vou fazer? Vou pegar a linha y, que é a última, e vou colocar 8 mais 4, 12, e só ele. Que é bom, ele é o último. Ele é o último e eu sei que, comparando 12 com 9, o menor é indo por 9x. Então eu tenho todos os custos, tá? E todos os caminhos possíveis. Eu vou de V para U com custo 1. Eu vou de V para X, passando por U com custo 4. Eu vou de V para Y direto. Eu vou de V para S, passando por U, por X, chegando em S, com custo 9. É isso que me mostra o algoritmo de Dijkstra. Então, aqui é algoritmo mesmo, significa saber de cor qual é e o que cada um deles faz, tá? No meio do caminho existe, não é que o de Dijkstra é o melhor, mas isso daqui trata de um problema antigo e que cai bastante em até Olimpíadas, cai em entrevista de emprego. Poxa, qual é que é o caminho do caixeiro viajante? Tem um pouquinho aqui, vai ter uma coisa melhor daqui a pouquinho, tá? Caminho do caixeiro viajante é aquele, qual é eu quero atravessar todas as cidades com o menor custo possível. E de preferência sem repetir a aresta. Tá? É um gráfico. Então, continuando. Se alguém quiser assistir mais um vídeo, só que ao invés de usar a matriz, usando o próprio gráfico, tem esse link aqui para vocês me escutarem por mais meia hora. Ok, eu já gravei uma vez, eu deixei ele lá gravado, não vou repetir de novo, ué. Tá aí o link. Aí, eu estava falando agora mesmo do caminho do caixeiro viajante, tá? E, por exemplo, eu tenho esse grafo aqui, de 1 indo até 7, tá? Por essas cidades aqui, eu gostaria de criar uma árvore geradora mínima. Árvore, qual é a diferença de árvore e de grafo? Toda árvore é um grafo, hein? Mas a árvore tem uma coisinha, mais uma definiçãozinha para a gente lembrar. A árvore não tem circuito. A árvore não pode formar circuito. Não estou dizendo nem árvore binária nem nada, gente. Árvore em geral. Não importa quantas filhos vai ter. Mas a árvore não pode formar circuito de jeito nenhum. Uma das maneiras de gerar árvores
aqui aleatoriamente eu eliminei arestas. De 1 para 3. Ixi, aqui está formando um circuito. Eu joguei 1 para 3 fora. Mas ainda estava formando circuito, porque ainda estava 1, 2, 4. Eu joguei o 2, 4 fora. Mas se vocês olharem, ainda estava formando um circuito. Porque tinha 1, 2, 4, 5. Aí eu vou jogar o 4, 5 fora. Mas ainda tinha um grande circuito, que era 1, 2, 5, 7, 6, 4. Joguei o 6, 7 fora. Você jogou como? Aleatoriamente. Existe, dentro da teoria de grafos, métodos que te ensinam aí um por um para gerar todas as árvores geradoras. Estou pulando essa parte, tá? Mas existe, tá? Algoritmos que te permitem garantir quantas árvores geradoras determinados grafos têm e quais são elas. Eu estou, aspas, pulando essa parte. Por que, Silvia, não dá tempo? Agora, existe a árvore geradora mínima. Por exemplo, se esse grafo no passado fosse quantidade de residências e eu quisesse construir esgoto, ou quero levar a internet fibra ótica nessa localidade aqui, nesse cluster de casas ou empresas. Gente, fibra ótica é caro. Instalar fibra ótica é caro. Eu quero o menor custo possível para instalar fibra ótica em todos esses lugares. Tá? Então, é um exemplo de uso de árvore geradora mínima. Em programação também se usa análise de clusters e armazenamento de informações. É tão caro quanto colocar fibra ótica e coisas do gênero, esgoto, levar eletricidade, tá? A gente tem que se candidatar para vereador para usar esses métodos para falar, olha, está aqui o planejamento, agora vocês arranjem o dinheiro, que está sobrando agora. Se a gente aplicar essas técnicas, vai sobrar. Pior é, né? Mas aí você tem que mandar todo mundo funcionando na prefeitura embora. Não. Por incrível que pareça, para fazer um bom serviço, você mantenha os empregados. Estão acomodados. Só que você tem Então, uma falha acontece. nesse método. É que não tem caixa 2. Aí fica difícil. Mas eu tô querendo um novo partido. Ele já tá num partido velho, ele tá acostumado. E você vai ser. Tá Ele é o Se fosse demitido. funcionário, Ele é o se fosse- demitido. Se ele fosse funcionário, você já sabe, né? Tá? Pessoas iguais. Então, toda árvore mínima, obrigatoriamente N vértices. Se ele for um grafo conexo, ele vai ter que ter N-1 arestas. Tá? E o menor percurso possível, o custo menor possível. Gente, uma coisa que eu descobri, relendo aquela hora no laboratório, que eu vou ter que colocar, eu falei para vocês na primeira aula, gente, pode ir abaixando a aula do SIGA, que eu vou colocando uma em cima da outra, mas não imprime ainda, tá? Então continua não imprimindo, porque isso daqui eu tenho que melhorar essa escrita. Não gostei. Melhor falar. De novo, vou usar a matriz de custo, tá? Tenho aqui aquele grafo ainda, SUVXY, e eu quero fazer um método, ele é muito parecido com prim, tá? Não, com prim não, com destra, desculpem. Ele é muito parecido com destra. E eu quero encontrar a árvore geradora mínima aqui. Ele não é o melhor método, mas eu acabei escolhendo esse daí pela semelhança com o outro. Não tem que aprender muita coisa nova. Tá? O algoritmo é:
Escolha um vértice qualquer. No meu caso, eu mantenho aquela ordem de programador. Pega o primeiro. Escolha um vértice qualquer e coloque custo mínimo que você teria. Por exemplo, copio a linha de S. Lógico, joguei fora aqui. Joguei fora a primeira coluna. Para sair de S e ir para U, V, X, Y. Escolha o mínimo deles. De S para X. Com isso, eu tenho já um custo 5 para sair de S para X. Depois, esse X é que vai entrar no vértice visitado. Tá? Fazendo isso, daí eu vou pegar a linha em X e vou ver o que eu preciso para chegar de X para U, de X para V e assim por diante. Cheguei de X para U, 3. X para V, 9. X para X infinito. De novo, lembrando, não tinha nada de caminho direto. De X para Y, 2. Escolha o menor deles. Custo 2. Por enquanto, o meu caminho total está no tamanho 7. Tá? E eu saio de S para X. E aqui no caso, para chegar em Y, eu fui por X. S, X, Y. Então, vou agora pegar o Y, fixar, e vou colocar o custo para chegar em U, V, X e Y. Notem, o vértice X, agora eu teria que comparar essa linha. Aparentemente 2Y ganha, mas o Y já estava na minha... O vértice X já foi visitado antes. Então ele cai fora da minha árvore geradora mínima. Porque ele já estava dentro. Ele cai fora no sentido de já está. Então o menor aqui é por 4Y. Então, de novo eu vou sair de Y para U, V, X, Y. Tá? Vou descobrir que essa daqui é a minha árvore geradora mínima. Ela não tem que ser totalmente conexa, como foi essa, tá? Ela pode formar árvore mesmo. Mas aqui nesse exemplo, tá? Para terminar grafos e para terminar o assunto hoje, coloração de grafos. Coloração de grafos, aí o Américo vai ficar olhando, mas não vai adiantar me filmar porque eu não vou falar sobre isso. Ele resolve o problema dos semáforos, tá? Ele resolve a atribuição de frequências em meios de comunicação, porque se coloca as antenas aonde se colocam, etc., posicionamento de antenas, toda a rede faz. Se vocês olharem, eles imaginam uma célula hexagonal. E aí você descobre qual é a frequência que você tem que colocar. Cada companhia tem mais ou menos 4 frequências distintas, bem pertinho uma da outra, mas não o suficiente, não tão perto que dê interferência. Se você olhar o mapa, você vai descobrir que 4 frequências é mais do que suficiente para cobrir uma área. Tá? É assim que se dá valores para televisões, para todo tipo de... Quando eu falo meio de comunicação, qualquer sinal. Radiofrequência, GSM é montado em cima de coloração de grafos. Outro exemplo legal, a separação de produtos explosivos. Eu coloco arestas naqueles que, se eu misturar, eu queimo. Eu causo uma explosão. Com isso, eu já sei que cor e tudo mais, quão longe eu tenho que deixar uma coisa da outra.
Não aconteceria coisas como, quando foi? 2 anos atrás que o Batão pegou fogo? Foi mais ou menos isso. Já tava, não era álcool só. Era... Gasolina, esse monte de coisa. Não, eu acho que era química mesmo. Era tinha um indústria monte de coisa química. junto. Tava tudo junto e misturado. É a indústria que faz a separação de combustível. Quer ver uma outra coisa para que serve coloração de grafos? A gente monta, não é eu, né? Tem softwares para isso. Se coloca todas as disciplinas e diz quantos alunos vão em cada disciplina, etc. Eu monto grafos. Monto disciplinas, cada aresta é um mesmo aluno cursando diferentes disciplinas. E aí a universidade que se vire em agendar os cursos, horários e tudo mais para não haver conflito para o aluno. Existe. Registros. Em computação também usa coloração de grafo. Existe na teoria. Então, como vocês estão olhando, a teoria de grafos, ela é um passo intermediário. Ela não é uma estrutura de dado que... para que eu aprendo grafos? Você aprende grafos para aplicar onde você quiser. Existem diversos algoritmos, tá? Para resolver problemas. Eu aqui acabei escolhendo o que eu chamo de algoritmo ingênuo. De novo, eu vou reescrever de novo aquela parte, então é mais fácil falar. Aqui, esse algoritmo ingênuo, eu vou olhar a quantidade de vizinhos que cada vértice tem. Quantidade de vizinhos, por exemplo, de x, 4. Dá para ver por quê, né? Se liga com S, se liga com U, se liga com V, se liga com Y. Quantidade de vizinhos que o S tem, com o Y, com o U e com o V. E assim vai. Monto uma lista com eles, na realidade eu monto uma fila. Mas a lista aqui também serve para manter o registro. Por que eu não quis colocar a palavra fila aqui? Apesar que em programação a gente usa fila. O que acontece? Fila é uma estrutura de dados altamente destrutiva. Toda fila, quem saiu, saiu. Por isso que eu falei, eu acabei montando aqui uma lista, mas na programação mesmo a gente coloca filas. Por quê? Eu vou tentar colorir o X com a primeira cor viável dessa lista de cores. Por que você escolheu 5, Silvia? Porque eu tenho 5 vértices. Precisa de 5? Não. Em grafos planares, aqueles que eu não cruzo linhas, eu preciso de no máximo 4 cores. Em grafos cujas linhas se cruzam, são não planares. Por sinal, os físicos agora ganharam o prêmio Nobel por conta disso. Esse assunto é o da topologia, que eu estou tentando falar lá do outro lado, tá? Professor, mas você encaixa naquele negócio daquela aula lá do mapa, assim, que tem 4 cores? Coloração de grafos. Todas as vezes que for planar, no máximo 4 cores. Entendi. Então aqui acabei escolhendo 5, por conta de quantidade de vértices, quantidade de cores. Mais do que isso não precisa, com certeza. E vou escolher, começando do maior, pego a primeira cor, tá? No caso, primeiro vértice, primeira cor, verde. Aí eu arranquei ele da lista, por isso que eu falei que fila é a solução de programação. O próximo que virá é o S. O S, o segundo vértice, eu não posso repetir cor. Por que eu não posso repetir cor? Porque o vizinho dele já é verde.
Então eu vou para a segunda cor, vermelho. Eu sempre começo na lista de cores desde o começo. Arranquei então o S dessa minha lista. Vou agora para o U. O U. Por que eu não posso pintar ele de verde? Ele é vizinho do S, do X. Por que eu não pude pintar ele de vermelho? Ele também é vizinho do S. Então eu fui obrigada a pegar a terceira cor. Agora eu vou para o V. De novo eu vou fazer o teste. Posso pintar ele de verde? Não. Posso pintar ele de vermelho? Não. Posso. Pode ser. Eu quero sempre o menor número de cores. Ele não é vizinho do S. Ele não é vizinho do S. Exatamente isso. Que me deu não, ia ficar confuso, tá? No tá amarelo. Eu sempre quero o menor número de cores. O menor número de cores. Por isso que eu falei, eu sempre começo do primeiro. Entendeu? E no Y pode usar o amarelo, né? Aí o Y. Vou tentar verde. Não pode. Vou tentar vermelho. Não pode. Amarelo. Grau cromático. E aqui está escrito, tá? Passo a passo. Grau cromático 3. Esse é o número que resolve os determinados problemas da vida. Tá? Não existe algoritmo que com certeza te garanta o grau cromático. E mesmo esse algoritmo ingênuo, ele é uma variação do guloso, grid algorithm. Ele é um algoritmo guloso porque ele sempre está testando um por um, na mão, na raça. E mesmo assim eu não consigo garantir que ele vai me dar o grau cromático. Tá? Infelizmente, esse é um dos problemas ainda em aberto da programação. E consegue querer com duas cores? Tem horas que seja gráfico bipartido. Lembra do gráfico das casas? Que tinha tipo as predições embaixo. Você tendo 3 casas E aí embaixo e é o... serviços. Serviços, casas. Você pinta esse, por exemplo, de azul. Esse daqui de amarelo. Aí tem essa conexão. Mas pode ser amarelo? Pode. Tranquilamente pode ser amarelo. Porque esse serviço não tem nada a ver com esse. Todo gráfico de partido você vai descobrir que o grau de coloração dele é 2. Como esse não é vizinho desse, azul. Então se você seguir os gráficos, você vai descobrir isso. Todo gráfico bipartido acaba caindo num grau de coloração 2. Entendi. Acabou. O assunto de grafos agora é teoria, agora é aula de exercício. Exercícios desse tipo e exercícios de lá também. Eu já tentei fazer, tava batendo cabeça aqui. Por enquanto está em 100 páginas. Vou ter que